canto lírico ao rock. Ele atuou em musicais como Jesus Cristo Superstar, faz parte da banda tributo oficial do Queen, a Queen's Extravaganza, e é o atual vocalista da banda Xamã. No refrão de hoje, eu converso com o dono da voz, Alírio Neto. Alírio, tudo bem com você? Como é que você está? Como é que está vivendo aí essa pandemia? Tudo ótimo. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade, um convite muito bacana. Eu adoro o programa e tô aqui, né, vivendo essa pandemia, essa coisa louca, nessa fase nova do universo, do mundo, né? Como todo mundo, tentando manter a positividade e esperando que passe logo isso para que a gente consiga realmente colocar a nossa vida back in track, né? Todo mundo ali de volta nos trilhos, né? E você tem feito lives, né, com o Xamã, que é a sua atual banda. Quando a pandemia começou, a gente estava no princípio da nossa turnê, tínhamos feito 7, 8 shows, e a gente quis continuar essa comunicação, né, essa entrega com os fãs da banda, que ficaram carentes do André. A gente estava fazendo uma turnê que realmente tinha uma homenagem, né, para ele, e isso acabou que a gente também sentiu falta e o fã sentiu falta disso. Então, nós fizemos duas lives, uma produzida pela banda, pelo Xamã, que foi algo muito emocionante para a gente, porque acabou coincidindo na data do falecimento. Então, só para explicar, né, para o público que o André Matos, vocalista do Xamã, faleceu o ano passado, infelizmente, uma grande voz, com uma potência vocal incrível, e também foi um dos fundadores do Angra, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre ele, sobre essa perda, mas principalmente sobre a voz, né, e sobre a relação que vocês tinham. Olha, o André, eu diria que ele é o nosso Fred Mercury, né? É um cara que tinha uma preparação muito sólida, desde a parte de piano, né? Ele queria ser concertista quando ele começou a estudar o instrumento, só que ele já era muito pequena. Então, acabou que ele desistiu desse caminho, mas foi estudar regência, foi estudar canto e toda essa coisa, e ele acabou sendo um dos nossos primeiros, vamos dizer assim, dessa leva de cantores, roqueiros, né? É, que tiveram reconhecimento no mundo. Assim. Então, ele abriu as portas para todos nós, né? Através do Viper, da sua carreira solo, do Xamã, do Angra. E quando ele morreu, foi um baque para todo mundo. Eu acho que todo mundo perdeu uma das grandes, uma voz muito especial, muito bem trabalhada, né? Com uma técnica primorosa e um bom gosto na escolha das melodias que realmente chamava atenção no mundo inteiro. Foi bem emocionante nesse ponto, a gente trocou poucas palavras, mas foi suficiente para saber que aquele cara tinha algo diferente, né? Agora vamos falar do Alírio. Quando que você descobriu esse vozeirão lá na infância? Você já achava que você ia conseguir alcançar notas assim altas? Quando você se descobriu cantor? O meu primeiro baque foi quando eu assisti o primeiro Rock in Rio, eu tinha 8, 9 anos, quando eu vi aquela cena icônica do Freddie Mercury dominando meio milhão de pessoas. Então aquilo foi uma catarse para mim, né? Aquilo teve um impacto muito grande na minha vida, por um menino, né? E naquele momento eu descobri que era aquilo que eu queria fazer, que eu deveria fazer, inclusive. Então, alguns anos depois, eu comecei a montar uma primeira banda com os meus amiguinhos ali do bairro, essa coisa toda. Eu tinha 14 anos e percebi que tanto o Fred Mercury quanto alguns outros cantores nesse segmento, eles tinham alguma coisa a mais, né? Tinham uma preparação a mais, o lance de tocar o piano, a voz parecia que era melhor acabada, tinha um acabamento melhor, né? Uma técnica mais sólida, um domínio maior do instrumento, e aquilo me levou a começar a estudar canto, estudar música erudita, né? Chegou um momento da minha vida que eu simplesmente, aí em Brasília, inclusive, com o meu grande mestre, Marconi Araújo, né? Eu tive uma outra mestra no Sul, que é a Ruth Gebler também, foram meus dois grandes mestres. E o Marconi, eu falei para ele, eu quero virar cantor de ópera. Ele falou, não, a sua voz é muito específica e aqui a gente não consome o som que você vai fazer, então você vai ter que ir para a Europa competir com o que eles fazem. Né? Então, assim, eu te aconselho a pegar essa técnica sólida que você está formando e fazer as coisas que você gosta, né? Então, eu procurei ter a melhor preparação possível para que eu pudesse entregar aquilo que eu gostaria de entregar. E isso a técnica ela não pode sobrepor a arte, né? Mas ela é uma ferramenta para qualquer coisa, qualquer assunto que você tem um domínio maior, você consegue se expressar de uma maneira mais eficiente. Então, quando eu entendi isso através dessa coisa que o Fred fazia,
que o próprio Fred Mercury fazia, que outros cantores faziam de outros segmentos, né? Se a gente for pensar, mesmo na música erudita, os grandes compositores do país, como o Cláudio Santoro, eles não eram cantores, mas eles compunham para vozes, então isso realmente também me levou a buscar esse domínio de instrumento para que eu pudesse entregar a minha arte, como eu te falei, da maneira mais honesta e eficiente possível. Aliás, o sonho do Fred Mercury era ser cantor de ópera. Você acha que essa sua busca pela técnica, pelo canto lírico, te fez galgar novos horizontes, grandes horizontes? Sem dúvida nenhuma, sem sombra de dúvidas. Eu tive a oportunidade de fazer muitas produções de ópera, inclusive no Teatro Nacional, que eu espero que abra algum dia, né? Um palco que me abençoou várias vezes. Eu tive a oportunidade de subir nesse palco muitas vezes com o nosso saudoso o maestro Silvio Barbato, que era um grande amigo também. Fiz muita coisa com ele. E isso foi também com a Marconi aí, fora. O primeiro musical que eu fiz, uma versão menor, Jesus Christ Superstar, foi aí dirigido pelo Marconi em 98, 99, se não me engano. E aí isso levou a outros desdobramentos, né? Eu acho que eu tive a oportunidade também de cantar, participar de algumas produções de óperas no sul do país. Fiz uma pequena produção em Boston também, quando eu estava na Berkeley. E ano retrasado fiz uma outra ópera rock, né, que teve sua estreia mundial em Santa Catarina, chamada Frankenstein, que eu tive a oportunidade de fazer esse protagonista lá. Então, assim, a música erudita está sempre andando de mãos dadas comigo, né? E você fez musicais, né? Você falou aí do musical local, Jesus Cristo Superstar, mas você também foi chamado para fazê-lo no México, só que em outro papel. Exatamente. Como é que foi? Na verdade, foi assim. Eu fiz o Jesus aí numa produção menor e fui chamado para fazer o mesmo papel do Jesus numa produção oficial, que é a franquia. Esses musicais, quando eles vêm para países como o Brasil, né, México mesmo, Alemanha, outros países, eles compram os produtores compram como se fosse uma franquia, como de qualquer grande marca. E aí eles vêm, todos os gringos fazem os testes e montam nos mesmos moldes que é montado no West End e na Broadway, porque eles têm um padrão de qualidade para seguir. Então eu tinha o perfil vocal e que eles estavam buscando, né, também, aprendi muito como ator no México, tive essa primeira oportunidade de ter um contato, trabalhar numa franquia, num musical com uns níveis de produção realmente Broadway e West End, e aí aquilo foi incrível para mim, porque eu aprendi muito, melhorei muito como artista. Alguns anos depois, em 2014, eu fui chamado aí sim para fazer outro papel, que foi o Judas. Foi o Jorge Taka, eles foram montar a franquia aqui no país, e eu tive a oportunidade de trabalhar ao lado da Negra Lee, do Rick, um grande elenco, né? Esse papel foi muito importante na minha vida, eu fui premiado por ele, consegui críticas muito boas, e logo após eu fiz o Will Rock, que foi o primeiro que teve em cartaz em vários países do mundo, mas ficou muito tempo no West End, se eu não me engano, 12 ou 13 anos na Inglaterra. Eles trouxeram a versão para o Brasil e eu fui escolhido como protagonista, onde eu conheci a minha esposa, a Lívia Dabarian, que faz esse Escaramuche, né? Então, o Queen mudou a minha vida de várias formas. Desses desdobramentos, acabei parando também no Queen Extravaganza, depois que eles chamaram para assumir essa vaga aí. Mas a gente vai conversar sobre esses detalhes, do Will Rock e também do Queen's Extravaganza no próximo bloco, porque a gente vai ter que fazer um intervalo, Alírio. Primeira parada do refrão, já já a gente volta. Fique com a gente.
volta com o refrão. Hoje eu converso com um cantor, vocalista, uma voz super potente, Alírio Neto. Alírio, vamos falar agora da sua introdução no Queen, propriamente dito. Você falou aí do espetáculo, me conta como é que foi o espetáculo You Rock. Eu sei que teve participação, inclusive, aí você estava falando, da sua esposa, né? Queria que você contasse aí os detalhes, como é que foi o convite e do que tratava esse musical. É uma marca que tem 3 produtos principais, né, que eu diria. Eu falo produtos, mas são 3 eventos diferentes, né? Que é o Queen com Adam Lambert, que é o We Will Rock, que é o musical, e que é o Queen Extravaganza. São produtos oficiais deles que eles trabalham. Quando montaram aqui no país, eu fiz os testes, a Lívia também fez os testes, e a gente acabou sendo escolhido como casal protagonista. No meio do processo, a gente acabou se apaixonando, essa coisa toda. Bom, eu decidi pedir lá em casamento, né? Então, isso aconteceu no Dia dos Namorados, só que eu tive que pedir autorização para Londres. Porque o que acontece? Eles fazem os testes aqui, mas quem aprova mesmo é o Brian May e o Roger Taylor. Então, eles mandam isso para lá e eles aprovaram a gente, né? E também tiveram que aprovar isso, porque é uma quebra de protocolo, né? Que não pode acontecer. Então, eles criaram um momento depois do show, como se eu estivesse agradecendo os patrocinadores, e isso fez toda a diferença para que eu pudesse, de fato, ter esse pedido feito, né? Então foi emocionante, assim, eu pedi lá, o teatro estava lotado, rolou aquela emoção toda, o vídeo viralizou, corri o risco de levar um toco também, né? E viralizar com um toco, mas acabei que não foi bem assim. Deu certo. Depois disso a gente estava em lua de mel, né? Quando a gente foi, eu estava na Europa, e já estávamos muito felizes porque a gente ia pro show do Queen em Londres, já na lista do Brian May, né? Então a gente avisou a produção, eles falaram, a gente põe na lista aqui, não sei o quê, blá blá blá. Pô, já estava muito feliz. De repente eu recebo um e-mail num hotel, a gente estava na Itália, se não me engano, me convidando para que eu pudesse. O Jim Beach, que é o empresário do Queen, o Miami, né? Do filme, para quem não viu, eu acabei de dar um spoiler, mandando um e-mail falando, então a gente já está sabendo que você vem e eu quero te oferecer a vaga de vocalista do Queen Extravaganza, né? Quem realmente te indicou foi o Stuart Monley, que foi o diretor musical do We Will Rock, e que também foi o cara que fez as orquestrações do Barcelona, o disco que ele gravou com a Montserrat Caballé, essa nova versão. Então ele me indicou, a gente foi no show do Queen lá, e em 5 minutos eles me ofereceram a gig lá, a banda. Então, você quer? Tá afim, não sei o quê. Comecei com eles lá, tanto Brian, Roger, a produção toda. E o resto é história, né? Já estou aí há um bom tempo na banda, já fiz turnês na América do Norte, na Europa também. A gente teve muitos shows cancelados esse ano, né? E uma turnê que foi agora também relocada para 2022. Mas é muito legal, porque eles mandaram a gente, antes da primeira turnê que eu fiz, que foi nos Estados Unidos e Canadá, para Las Vegas. Eles estavam fazendo uma residência lá. E aí eles levaram a gente para ensaiar. Então, no primeiro ensaio, já estava lá o Brian May e o Roger Taylor para assistir o ensaio, né? I want it all, I want it all, and I want it now. Então já foi uma catarse, imagina, você chegando lá cantando as músicas que os caras compuseram na frente deles. Eu pensei 2 coisas. Falei, bom, ou eu saio daqui correndo e chamo a minha mãe, ou então eu vou aproveitar esse momento. E eu fiz aquele ensaio, um show, então chamei os caras para cantar, tipo, como público mesmo, né? E foi muito bacana, foi algo, nossa, eu queria que todo mundo tivesse um pouquinho da felicidade que eu tive nesse dia. Isso foi algo realmente maravilhoso na minha vida, né? E eu perguntei para eles, vem cá, cara, por que vocês não escolheram, né? Aí eles falaram, bom, a música do Queen não é sobre botar um bigode, uma jaqueta amarela ou imitar a voz do Freddie Mercury. A gente quer que as pessoas peguem essas músicas e criem uma intimidade com elas. E você fez isso no Will Rock. Quando a gente fez isso, você tem essa explosão, essa coisa que a gente precisa, essa loucura que o Freddie Mercury tinha no palco, e a gente precisa de algo assim. Esse elemento era uma coisa que a gente queria no Queen Extravaganza e não tivemos dúvidas. Então, não tive nem teste, eu fui convidado para a banda, que é algo do real. Naquele momento ali, ele ainda falava assim, cara, você faz parte da família do Queen, seja bem-vindo a mais um capítulo dentro dessa família. E é isso, né? De vez em quando eles apareciam nos shows, nunca tocaram com a gente, né? Mas apareciam, davam uma pinta lá e, pô, sensacional. De vez em quando eu falo com eles aqui ainda, mandei até a música nova do Xamã para os caras. Ele falou em relação a não ser um igual ao Fred, provavelmente por exemplo, o Mark Martel ter a voz muito parecida, né? E uma performance mais musical e menos showman. Qual foi a crítica, né, que o Brian
fez em relação à sua performance, por exemplo? Eu não sei os pormenores do que aconteceu realmente, entendeu? Mas eu acho que o Marc Martel é um cara muito talentoso, isso é inegável. As coisas que ele tem, eu acho que ele tem uma bênção e uma maldição ao mesmo tempo. Pela voz que ele tem, ele é abençoado, mas ele, assim, ele é um cara que vai estar sempre ali na aba do Freddie Mercury, né? Assim, eu sei que ele tem uma carreira solo, que ele faz as músicas dele, mas acaba que eu acho que ele é feliz assim estando nesse lugar, né? Eu já não, eu prefiro, eu sempre falei isso, sempre falo, né? E a gente se falou por mensagem algumas vezes, assim. E ele é um cara muito gente fina, de forma alguma a gente teve algum problema, mas eu falei para ele, eu penso assim, eu prefiro perder com a minha voz do que tentar soar como alguém que eu não sou. Isso faz parte de quem eu sou. E para mim a música do Queen é isso. E foi isso que eles me pediram. Foi por isso que eles me contrataram. Por isso que eu tô lá. Então eu realmente acho que cada um seguir no seu caminho, porque eu entendo a paixão que a galera tem quando ouve o Marc Martel, porque ele traz uma coisa nostálgica, né? Mas a música do Queen transcende isso. Transcende isso. Então, o Freddie Mercury é um cara muito honesto. Não faz o menor sentido. Eu duvido que o Freddie Mercury ia imitar alguém. Mesmo que tenham duas vozes muito parecidas, não existem duas vozes iguais no mundo, porque a fisiologia é diferente. Agora, qual foi a receptividade do público nessas suas turnês? E aí você, não sei se pode responder, qual foi a opinião, né, de Brian, do Roger Taylor? Eu recebi um e-mail muito emocionante no final da turnê, do Roger Taylor, o Brian também mandou mensagem. E, bom, basicamente era o que eles estavam querendo. Eles me parabenizaram, falando que eu era um ingrediente que estava faltando na banda. Foi isso que eles falaram, assim. Talvez um dia eu divulgue esse e-mail, entendeu? Mas, como é uma coisa muito íntima, eu não sei se eles gostariam, entendeu? Mas, tanto é que eu estou na banda até hoje. Quando eles me contrataram, eles falaram, a gente vai ter mais de um cantor. Porque no começo da banda era assim, era o Marc Martel mais uns 4. Então a gente queria voltar a formar. Mas aí eles falaram, não, cara, não precisa não, vai você. Você dá conta disso aí sozinho, vamos aí, vai. E aí foi isso que aconteceu, né? Então, eu tive muito hater, né? Porque, imagina, um brasileiro, sul-americano, pegando o lugar de um gringo. Só que eu não respondo hater nunca, porque eu acho que, inclusive, deve ser uma vida muito triste você esperar atrás de uma tela de computador alguém produzir alguma coisa. A sua vida deve ser muito miserável para isso. O problema não são as críticas têm que estar aí e elas são boas para que você consiga melhorar, né? Mas eu acho que a gente tem que aprender a filtrar esse tipo de crítica, porque tem gente que está ali só para te fazer um mal. Como eu nunca respondi, eles foram desaparecendo. E isso foi uma coisa muito boa, porque os dois ainda me falaram, ó, deixa eu falar uma coisa para você. Os caras vão te odiar só porque você está cantando nossas músicas. Se o Adam Lambert soubesse o tanto de hater que ele tem, ele não estava cantando com a gente. Mas, cara, se os caras não quiserem no show... Mas foi exatamente com essas palavras que eles me disseram. A gente vai ter que fazer mais um intervalo, mas daqui a pouco voltamos para falar um pouco de aula de canto. Mais uma parada do refrão, já já a gente está de volta. Fique com a gente. Aqui vou seguir, ouvindo você me convencer do teu amor. E agora posso ver, não há sonhos pra viver. O amor se foi como o vento, seus fantasmas vão voltar, te assombrando sem parar, pra lembrar sentimentos. De volta com o refrão, hoje eu converso com um cantor, com um vocalista da banda Xamã, também do Queen's Extravaganza, Alírio Neto. Alírio, agora vamos falar sobre os vocalizes, suas aulas de canto. Como é que tem sido? Você tem dado aula, tem sido procurado? E o que você passa para os alunos
com a sua técnica vocal, enfim, o que você tem de experiência? Olha, para mim dar aula de canto, dar aula de técnica vocal é uma paixão, né? Eu acho que dividir um pouquinho do que a gente aprendeu com o mundo e poder ajudar as pessoas, né, através do nosso ensinamento, isso é um privilégio. Então, assim, eu venho dando aula há muito tempo e eu já estou no meu terceiro curso online. Eu tenho um curso online que está aí bombando, ainda bem, né? E eu tenho também as minhas aulas pelo Zoom, né? Então, eu tenho alunos no mundo inteiro, né? Tenho aluno da Alemanha, tenho aluno dos Estados Unidos, do Canadá, da Espanha, né? Tem várias... Minha esposa também trabalha muito com esse segmento, né? Ela dá aula também no mundo inteiro. E a gente acaba tendo que ajeitar bastante a agenda em relação a isso, né? Mas eu adoro dar aula, eu acho que é importante, eu gosto de ver os meus alunos, já formei muita gente, né, meu? E isso é bem bacana, você ver um aluno seu tendo a sua própria carreira, assim, né? Utilizando um pouquinho da ferramenta que você ensinou para entregar a sua própria arte. O que é importante ter, assim, de elementos vocais para que você se torne um bom cantor? Olha, você tem que ter disciplina e paciência. A técnica vocal, nós como cantores somos atletas da voz, então você tem que ter um entendimento da sua fisiologia. A minha técnica, que é o belting contemporâneo, vem do meu maestro, Marconi Araújo. Eu estudei com muitos professores, inclusive fora do Brasil, tem um professor americano também, que é o mesmo professor da minha esposa, o Christian Fletcher, que é um cara que trabalha, hoje ele mora na Europa, mas ele trabalhou muito tempo na ENDA, que é uma universidade incrível, mas o meu grande formador é o Marconi Araújo, né? Então, o belting contemporâneo é uma técnica para cantores populares, para cantores crossovers, que fazem desde erudito até música popular. E isso faz com que você consiga aí transitar em vários estilos musicais, tendo mais oportunidades de performar. Eu acho que o controle da musculatura e da fisiologia, como um atleta, faz com que você realmente tenha um entendimento do seu instrumento. Você precisa entender como funciona o funcionamento para que você consiga projetar toda aquilo que você almeja, né, da melhor maneira. Porém, eu sempre falo para os meus alunos, ninguém precisa de aula de canto para fazer arte. Quando você faz, você vira o Fred Mercury. E tem alguns cantores que, pela falta de técnica vocal, acabam também perdendo a voz muito cedo, né? Até mesmo cantores de rock. Sim, sim, isso acontece muito, muito porque é muito perto do limite o que a gente trabalha, né? Então, assim, isso faz com que, se você realmente não entenda o seu limite, você acaba forçando mais. Agora, como mesmo um atleta, vou pegar aqui um paralelo de um jogador de futebol que trabalha, que tem a coisa toda, que tem um domínio daquilo que ele está fazendo, ele acaba tendo uma contusão ou outra, porque a gente trabalha muito duro, musicais, óperas, gravações, turnês, são coisas que demandam uma energia e não... Essa história de sexo, drogas e rock and roll não é para mim, nunca foi para mim, e eu não vejo vozes perdurando dentro desse universo. Quem fez não tem mais voz, entendeu? E assim, pelos meus amigos mais próximos não tem esse tipo de coisa. Você também compõe, tem seus trabalhos solo. Você sempre compôs? Como é que começou esse processo para você? Nossa, eu comecei a compor muito cedo, com 15, 16 anos, né? Minhas primeiras músicas eram muito horríveis. Eu acho, a gente que compõe, a gente faz tipo 30 músicas para ter uma mais ou menos legal, assim, né? É um exercício, né? Eu acho que o compositor ele está em constante ebulição, né? Seja as melhores, as duas melhores situações para que você consiga realmente ter um custo-benefício melhor é quando você está muito triste e quando você está muito feliz. No meu caso, funciona isso, né? Então, mas é um exercício. Então, às vezes você acaba compondo e isso te leva a outras coisas, né? Consumindo, ampliando seus horizontes. Eu tenho aí, vou para o meu 8º disco agora, né? Estou gravando mais um disco solo, além da pré-produção do disco novo do Xamã, né? Mas eu tive a oportunidade já de gravei 2 discos com o Cálice, que é uma banda de Brasília, o Age of Artemis também, que é outra banda de Brasília, que a gente fez até o Rock in Rio, com uma banda com um projeto chamado Lince, que é cada um do lugar do mundo, né? Eu tenho aí um disco solo, em português também, que eu adoro cantar em português, é o nosso idioma, eu acho que a gente tem que valorizar ele. A música brasileira tem muito para oferecer. E gravei aí também um DVD, né, que foi um show no teatro, um DVD barra documentário, que eu fiz um apanhado de toda a minha carreira. Então, procurei ali colocar cada coisa da minha história e tive convidados muito especiais, meu amigo, o irmão Marcelo Barbosa, a gente tocou uma música do Cálice, teve o Giovanni Sena também, que é radicado em Brasília, baixista do Artemis, que
viajou, foi tocar comigo. Tive participação da Noturna, que é uma banda de São Paulo. A gente teve um convidado muito especial, que virou um amigo muito próximo, que é o James LaBrie, o vocalista do Dream Theater. E o Angra também, né? Nessa época, a gente acabou fazendo uma música que ficou muito famosa na voz do André Matos, isso um ano antes, né, do André morrer, falecer, que foi a Make Believe. E eu tenho muito orgulho desse trabalho. E o que vem pela frente? Estamos no final do programa. Queria saber aí qual vai ser o Alírio para os próximos anos, próximos meses, o que você projeta aí. E queria que você me contasse aí bem rapidinho qual a música predileta do Queen. Olha, bom, a música predileta do Queen, ela fica mudando, né? De dia após dia. Eu tenho aí tenho várias músicas que têm muito a ver comigo, né? Who Wants to Live Forever, tem também a própria Show Must Go On, uma música muito bacana. Putz, You Take My Breath Away, é uma música que eu amo demais. Eu adoro essa música. A própria Love of My Life, né? E, enfim, muita coisa. Então, eu estou terminando um disco solo e está sendo negociado com uma gravadora, que eu ainda não posso dizer o nome, né? Mas que vai ter aí algumas participações bem especiais, né? Algumas participações nacionais, uma participação internacional de uma música que eu escrevi para a voz dessa pessoa. A gente acabou ficando amigo, né? E eu acho que vai surpreender bastante gente. É um disco de rock, ele é em inglês, tem 2 bônus em um outro idioma, e tem muitas participações e mais um disco novo do Xamã. Esperamos que logo apareça uma solução para essa loucura toda que a gente está vivendo, para que depois a gente consiga, de fato, né, botar essas músicas para viajar aí. Alírio, foi um prazer falar com você. Que honra. Honra também por você ser o vocal do Queen, para nós brasileiros. E super sucesso. Muito obrigado. Você foi muito gentil. E adorei estar no programa e espero que a gente consiga, depois que, de repente, acabar essa loucura toda, fazer uma outra face-to-face, né? Com certeza, assim eu espero. Obrigada. Obrigado. Valeu. Beijo. E é isso, gente. A gente fica por aqui. Acompanhe nossa programação no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Semana que vem tem mais refrão. Eu te espero. E você fica agora com a super voz de Alírio Neto.